Olha que coisa, o TCU determinou uma inspeção no Banco Central, meu amigo. É isso daí, o pessoal continua tentando salvar o Banco Master, cara. Querem desliquidar o Banco Master. A tentativa principal era com o STF, era com o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Mas aparentemente o STF já ficou ruim a coisa lá, já viram que não vai dar em nada no STF. Aí qual foi a opção agora? O tal do Jonathan de Jesus, o ministro do TCU, super enrolado, cara, cheio de problemas, o cara agora está determinando uma inspeção no Banco Central, no caso do Banco Master, porque ele quer ver os documentos que comprovam a fraude do Banco Master e coisa e tal. E eu fico na dúvida se ele quer realmente salvar o Banco Master, é uma possibilidade, ou se ele quer saber até onde o Banco Central já sabe de esquemas de corrupção envolvendo políticos lá em Brasília, né? Porque como eu falei para vocês, tem um monte de gente envolvido nesse caso do Banco Master, tá? Eu sou Peter Turgunia e essas notícias foram sugeridas por ginecologista da Janja, Trump Tupiniquim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Caso Master, TCU vai determinar inspeção no Banco Central. Caramba, o cara é macho, bicho, não quer nem saber. O ministro do TCU, o Jonathan de Jesus, vai acolher uma recomendação da área técnica do tribunal e determinar uma inspeção no Banco Central para investigar assuntos relativos ao Master. Não deu certo a cariação do Alexandre de Moraes e do Toffoli, né? Lembra? Aquela cariação, cara, o que eles queriam era isso. O que o Vorcaro queria era criticar o Banco Central e conseguir uma liquidação do Banco Master, né? Só que não deu certo, ficou muito apertado para o Toffoli, foi muito criticado por um monte de gente, né? O Toffoli, bem ou mal, ele está exposto, ele é uma figura pública. O Jonathan de Jesus é um cara que é relativamente pouco conhecido, mas a gente vai ver que ele está bem ali na turma mesmo. Aliás, o TCU, vocês sabem, né? O TCU não é um tribunal propriamente dito. O TCU é um órgão da Câmara dos Deputados que é usado para fiscalizar despesas do governo. E aí que já vem a primeira estranheza. O que o TCU está se metendo em fiscalização do Banco Central no Banco Master? O Banco Master é um banco privado. Compete analisar os bancos privados, o Banco Central. O Banco Central é que fiscaliza os bancos privados. O TCU é como se fosse o comitê de finanças do seu condomínio. É o pessoal que fica olhando as contas ali do condomínio para ver se está tudo certinho, coisa e tal, se o síndico gastou as coisas certinho, coisa e tal. Então, ou seja, em tese, o TCU não tem nada que dizer se o Banco Central liquidou um banco ou não liquidou um banco, isso não quer dizer nada, né? Então, do nada, esse cara do TCU disse que não pode, que eu tenho que ver, não sei o que lá. Tá mais do que na cara que isso daí é encomenda do Vorcaro, né? Encomenda do Vorcaro e da galera que tá junto do Vorcaro, que como eu falei para vocês, é um monte de gente lá em Brasília, metade de Brasília tá nesse pavor, né? Aqui, ó, a área técnica do TCU constatou que a nota técnica de 18 páginas enviadas pelo Banco Central no dia 19 não incluiu os documentos sobre a fiscalização feita no Master. O motivo? O BC alegou que esses documentos só poderiam ser compulsados pelos técnicos do TCU em local seguro na sede do banco. São documentos sigilosos, né, que não poderiam ser mandados para o pessoal do banco do TCU, né? Então lembra, o que é essa nota técnica de 18 páginas? É aquela nota técnica em que o Banco Central avisa que além daquela fraude que havia dos 12 bilhões de reais em títulos falsos que o Banco Master vendeu para o Banco de Brasília, o Banco de Brasília não conseguiu recuperar, pelo menos 2 bilhões não conseguiu recuperar, e já micou nesse valor, né, de 2 bilhões de reais, o que não é um valor irrelevante, é um valor grande nisso daí. Além dessa fraude, eles descobriram outras fraudes que chegam até o PCC, né? Ou seja, tem um monte de fraude no Banco Master, a situação é realmente catastrófica ali, né? O TCU falou que não queremos ver, quero ver esses documentos todos. Eu fico me perguntando, né? É lógico que o que o Vorcaro quer, o que o Jonathan de Jesus quer, é desfazer a liquidação do Banco Master, é forçar o Banco Central a desfazer a coisa toda, né? Mas uma outra preocupação que eles têm é saber exatamente que documentos que o Banco Central tem. Porque lembra, isso para a defesa do Banco Master é muito importante, né? Os documentos que tiver lá na coisa de prova, né, pode determinar como que eles vão lidar com isso no STF. Então, e também do ponto de vista político, quem é que está comprometido? De novo, é o que eu falo para vocês. Tem um monte de gente comprometida na política de Brasília, muita gente mesmo, não só a esquerda como a direita, como no centro, em cima, embaixo, todo mundo lá em Brasília, uma grande parte do pessoal lá em Brasília estava na ficha de pagamento do Vorcaro, né?
Aqui, ó. Na nota técnica assinada por Ailton Aquino e Renato Gomes, respectivamente diretor de fiscalização e reorganização do sistema financeiro, foram detalhados os passos dados até a liquidação do Master em 18 de dezembro, acrescentando novas irregularidades encontradas pela fiscalização, que era justamente aquele novo golpe do Banco Master que chegava lá no PCC. Foi uma resposta a pedido de Jonathan feito em 18 de dezembro para que fossem apresentados os fundamentos da liquidação extrajudicial do banco de Daniel Vorcaro. Agora o Jonathan quer fazer aqui, ó, presidente do TCU. Aqui, ó, o presidente do TCU determina inspeção técnica em documento do Master no Banco Central. Os menininhos técnicos dele vão lá no Banco Central para ver os documentos, né? E, de novo, o que vão ver os documentos? Eles querem ver o que tem lá no Banco Central contra o Banco Master. E tentar também achar alguma inconsistência para falar para o Jonathan de Jesus, para ele ter argumentos para desfazer a liquidação do Banco Master, né? Ou seja, quem achou que o Vorcaro tinha desistido, aparentemente, o que eu falo para vocês, eu acho que lá no STF, o Toffoli já está se sentindo sem jeito, já desistiu dessa parada. Tentou, fez uma atrapalhada enorme para tentar desfazer a liquidação do Banco Master, ficou feio pra caramba para ele. É aquele negócio, né? Lá no STF ficou feio, mas vamos fazer o quê, né? Vamos fazer impeachment do Toffoli? Porra, não vai, né? Então, pelo menos não por enquanto. 2027 a gente vê, mas por enquanto não vai ter impeachment do Toffoli. Agora entrou em campo o TCU para tentar desliquidar o Banco Master aqui. Cara, é uma coisa absurda, porque o TCU sequer tem autorização para esse tipo de coisa, não é papel do TCU esse tipo de fiscalização. O TCU é para fiscalizar a conta do governo federal. O governo federal, sim, né? Não tem coisa para fiscalizar o mercado financeiro de forma geral. Os técnicos do tribunal vão analisar os documentos citados no relatório encaminhados ao TCU pelo Banco Central. A determinação do presidente do tribunal vai ser cumprida nesse início de janeiro. Isso é outra coisa que chama a impressão, como eu falo para você, chama atenção, né? Da mesma forma que a tal da acariação do Toffoli, marcada entre Natal e Ano Novo, numa época que está todo mundo em recesso lá em Brasília, né? Assim, a única justificativa para fazer essas coisas correndo é o fato de que eles querem desliquidar o Banco Master. Porque lembra, aqui ó, o Fundo Garantidor de Crédito ainda guarda a lista de credores do Master para pagar os investidores. Ninguém recebeu nada do Master ainda. O interventor ou o liquidante que está lá no Banco Master está fazendo o levantamento tudo direitinho, e a essa altura deve estar sendo pressionado pra caramba também por um monte de gente. Por quê? Porque no momento que ele fizer o pagamento, aí morreu a liquidação do Master. Aí já era. Aí o Banco Master está liquidado, não tem como voltar atrás, né? Agora, enquanto isso, eles podem tentar reverter essa liquidação. Só que, para reverter essa liquidação tem que ser rápido, porque daqui a pouco o pessoal manda a lista dos credores, começa o pagamento do Fundo Garantidor de Crédito, aí pronto, aí o Master já era, aí o Master não tem mais como voltar atrás, né? E é por isso que isso é nossa pressa, é a única explicação. Para pensar, está em recesso lá em Brasília, ninguém tem interesse de fazer nada. Você poderia dizer que seria talvez para livrar o Vorcaro da cadeia, mas o Vorcaro já não está na cadeia mais, já está em prisão domiciliar, né? E não vai ser, aliás, nem está em prisão domiciliar não, ele está em casa com restrições. Ele não pode viajar, não pode fazer algumas coisas, mas ele está em tese livre, né? Não é isso, né? Se fosse, por exemplo, o caso, que é uma outra hipótese que a gente aventou também, o que eles queriam, na verdade, era simplesmente descondenar o Vorcaro, né? Lembra, o Vorcaro ele foi acusado de gestão fraudulenta. A gestão fraudulenta é crime, ele fez fraude. E ele fez, tá mais do que na cara que teve fraude aqui, né? Então, isso dá cadeia, gestão fraudulenta da cadeia. O Vorcaro gostaria que o Banco Central mudasse isso para gestão temerária, ou seja, ele fez merda na direção do banco, né, mas não foi um crime, né? Ainda tem responsabilidade, tem que ter um monte de problema lá, mas ele não iria ir para cadeia, ele continuaria operando no mercado, poderia voltar a operar no mercado e coisa e tal. Isso seria uma outra coisa. Mas isso não tem pressa. Se for para fazer isso, pode fazer isso em março, pode fazer isso em junho, pode fazer isso em julho. Né? O que tem pressa agora, que eles estão correndo para fazer agora, é porque eles querem desfazer a liquidação. Cara, é a única explicação, cara. Não tem outra explicação para isso. Né? Todo o resto poderia esperar. A outra explicação que teria para a pressa do Toffoli era justamente para tentar aliviar as críticas no Alexandre de Moraes. Então lembra que quando o Toffoli marcou a oitiva, ele meio que abafou um escândalo que estava rolando do pessoal estar apontando que o Alexandre de Moraes estava pressionando o Banco Central para não liquidar o Banco Master. Então, o Toffoli marcou oitiva, não sei o que lá, aquele negócio todo meio que, né? Primeiro pressionar o Banco Central e segundo tentar meio que aliviar a barra do Alexandre de Moraes na mídia, né? Só que agora o TCU, por que o TCU faria isso? Não faz sentido. O TCU é porque é o Master mesmo, é o Vorcaro mesmo querendo desliquidar o banco dele. Caramba, bicho, que coisa absurda, cara. Aqui, os técnicos vão preparar um relatório da inspeção para ser entregue ao ministro Jonathan de Jesus, responsável pelo caso do Master, dentro do TCU. Eles irão até o Banco Central analisar os documentos que não podiam ser anexados ao relatório encaminhado pelo banco. Eles vão querer saber que tipo de informação que tem lá, o que o Banco Central tem de prova contra o Master.
e contra outras pessoas também, né? E lembra, isso chega no PCC, isso chega em um monte de coisa da Carbono Oculto. Sabe-se lá o que tem ali de coisas comprometedoras contra políticos brasileiros. Isso é uma informação muito importante. Esse pessoal é técnico, não sei, né? É mesmo técnico. O TCU é aquele papo, né? É técnico, mas é aquele técnico com algum quê político no final das contas, né? Então tá aqui, ó, a inspeção foi determinada pelos próprios técnicos que querem. Fala quanto a outra. Lógico que foi o Jonathan de Jesus que quis isso, né? Ou seja, é parte do esforço para tentar salvar o Banco Master na base da porrada, né? Cara, eu acho um absurdo isso, cara. O pior é isso daqui. Enquanto isso, né, os credores do Banco Master, o pessoal que tinha até 250 mil reais no Banco Master, está segurando, não recebeu nada. E pior, se desliquidarem o Banco Master, cara, aí vai ser mais complicado ainda, porque esse pessoal não vai receber mesmo tão cedo, né? Então, é uma coisa que é crítico isso daqui, né? Mas pior do que isso é você ver quem é o tal do Jonathan de Jesus, né? O pessoal levantou aqui uma lista de coisas que o cara tá ligado aí, de escândalos recentes. Olha só, o BMW, que está em nome da esposa de um ministro do TCU, é apreendido com careca do INSS. Olha que coisa! Então tem mais uma ligação entre o caso do INSS e o caso do Banco Master, aqui, olha só. Um dos carros de luxo apreendidos pela Polícia Federal na garagem da família de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, está em nome de Thales Mendes dos Santos de Jesus, esposa do ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus. Aí ele fala aqui que não tem nada de errado, que ela comprou o carro é dela, ela comprou, pagou. Beleza, não, ok, ela comprou o carro, pagou. Por que o carro estava na garagem do careca do INSS? Estava pegando emprestado, é isso? Minha garagem está cheia, não tinha de botar minha Ferrari. Aí eu botei na casa do vizinho ali, né, que é um amigo nosso, né? Porra, o que o carro tava fazendo na casa do careca do INSS, porra? Né? Isso ele não respondeu, isso aqui não tá explicado aqui o que foi. Né? Aqui, ó. Ministro do TCU gasta 816 mil reais em compra de cavalos de raça. É o tal do ministro Jonathan de Jesus, ele comprou 816 mil reais em cavalos de raça. 5 cavalos que ele comprou em leilões, parcelado em 40 vezes, e segundo ele diz, a defesa dele diz que não, que isso é normal, ele tem dinheiro, ele comprou, né? Eu não sei não, cara, mas o salário de ministro do TCU não pode ser maior do que o salário máximo, que é o salário de ministro do STF, né? Que é 50 mil por mês, alguma coisa assim, né? Então, assim, é uma grana que ele gastou aqui, né? Ele gastou uma boa grana nessa história, né? De comprar cavalo, né? Mas, enfim, ele está dizendo que não tem nada de errado, comprou um monte de cavalo de raça. E aqui, ó, mulher de ministro do TCU é funcionária fantasma na Câmara com um salário de 12 mil reais. Olha só, a esposa de Jonathan de Jesus, a Thales de Jesus, que é a mesma que tem uma Ferrari que por algum motivo está estacionado na garagem do careca do INSS. Ela é assessora do deputado federal Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, que empregou ela como funcionária fantasma nos gabinetes, né? Ou seja, isso tem pra caramba lá em Brasília, cara. Tem um monte de gente empregado lá. E é sempre esses esquemas. Arruma um empreguinho, bota a mulher lá ganhando um dinheirinho, 12 mil por mês e coisa e tal. Pra ele, olha só, não tenha dúvida, tá? 12 mil reais por mês pra esse pessoal, isso é trocado, tá? Eu sei que é dinheiro pra você, é dinheiro pra mim, mas pra esse pessoal isso é troco de pão, cara. Não vale nada isso daqui, né? E ela foi nomeada como secretária parlamentar do deputado federal com salário inicial de 12 mil reais após o Estadão procurar o ministro. A Thales foi exonerada ontem à noite, né? Isso aqui é de 2023. O ministro assumiu o cargo no TCU em 2023. É, no governo Lula, exatamente. Isso daqui tem um lado positivo pra gente, tá? Como eu falei pra vocês, o caso do Banco Master, ele é um caso que pega um monte de gente lá, né? Não pega só a esquerda, não pega a direita também, diferente do INSS, que pega muito mais a esquerda. Mas aparentemente, esse cara do TCU é Lula, e tá ligado com Lula. E de novo, tá ligado com o INSS, né? O cara tá ligado aqui com o careca do INSS, né? Aqui, ó, ministro do TCU que poupou Hugo Mota tinha esposa como fantasma. Esse ministro do TCU arquivou um processo aberto com o Mota para apurar esquemas de rachadinha de funcionários fantasma, né? É o rapaz, é o Jonathan de Jesus, nomeado pelo Lula no TCU e que livrou o Hugo Mota. Olha que coisa, né? Então, de quebra, ainda queima o Hugo Mota. Acho lindo. Acho que o Hugo Mota tem que ser queimado mesmo. É o pior presidente da Câmara em muito tempo, né? Então, é isso aí. Até a Rede Globo, cara. Até a Rede Globo tá achando estranho aqui, ó. A Globo metendo pau no TCU pela inspeção do Banco Central. Há um acordão em Brasília. Isso tudo porque, se Daniel Vorcaro abrir a boca e colaborar, pode fazer parte da banda podre da República cair. Executivo, Legislativo e Judiciário. Ih, rapaz, vai Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, esse cara do TCU, mais um monte de gente do Congresso, um monte de deputado lá. Caramba, bicho, eu vou te falar um negócio. Rapaz, a coisa tá pegando fogo. Esse caso do Banco Master vai derrubar a República. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.